Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez aqui com você. Olha a pergunta. Pastor, fantasmas existem? Pastor, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto? Fantasmas. Meu querido, eu quero que você saiba que, biblicamente, a resposta para essa pergunta é não. Fantasmas não existem. Os mortos, eles não podem voltar para nos assombrar. Outra coisa importante para que todos saibam o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. A Bíblia diz que é pecado invocar ou tentar estabelecer contato com o mundo dos mortos. O que é um fantasma? Segundo o dito popular, fantasma é supostamente o espírito de um defunto separado do seu corpo que ainda possui contato com o mundo dos vivos. Mas, querido, a Bíblia diz que os mortos não têm contato com os vivos. A Bíblia é clara a esse respeito. Ouça, por exemplo, o que diz a palavra de Deus lá em Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Meu querido, tenha certeza disso. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que nos dá essa certeza. Quem está morto não pode voltar. A Bíblia ensina que depois da morte, nós enfrentamos o juízo de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz assim: E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Outra coisa que é bom que você saiba: ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Não existe um meio termo. Não existe aquele chamado purgatório. Isso não existe. Lá na história do rico e do Lázaro, o homem rico que estava no inferno, ele pediu a Abraão que mandasse Lázaro, que estava no céu, aos seus irmãos na terra, para que pudesse avisar, para que eles pudessem mudar de vida. Mas Abraão disse que enviar um morto de volta à terra não iria mudar a atitude dos seus irmãos. Você pode conhecer mais sobre esse assunto se você ler lá em Lucas 16, versículo 29 a 31. Lá fica claro que o rico não podia evitar ou sair do inferno. Por isso, meu querido, não existem fantasmas ruins que voltam para nos assombrar. A parábola revela também que Deus não usa os mortos para nos ajudar. Fantasmas bons também não existem. Deus proibiu toda prática que tenta estabelecer contato com os mortos. Isso é proibido pela palavra de Deus. Isso inclui invocar os fantasmas, invocar mortos. Não devemos pôr nossa confiança nos mortos. Eles não podem nos ajudar. Ouça mais uma passagem bíblica que deixa esse assunto mais claro do que o sol do meio-dia. Leia, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12. Está escrito assim: Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas
abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Está registrado em Deuteronômio. Meu querido, quando nós precisamos de ajuda, nós devemos nos virar para Deus. Outra pergunta bastante comum. Pastor, existem relatos de fantasmas na Bíblia? Meu querido, saiba que o único relato de um fantasma na Bíblia foi quando o rei Saul, ele consultou uma médium que invocou o falecido profeta Samuel. Saul estava desesperado porque estava em pecado e Deus não falava mais com ele. Deus não lhe dava orientações. Mas quando o suposto espírito de Samuel apareceu, ele condenou a Saul e anunciou que ele iria morrer. A Bíblia não nos diz se o fantasma era mesmo o profeta Samuel. A Bíblia não fala sobre isso. Mas esse caso ele revela que Deus não aprova consultar fantasmas. Apesar da Bíblia não dizer, eu particularmente, eu creio que nessa passagem, o personagem que apareceu a Saul não era o fantasma de Samuel, porém era Satanás se passando pelo profeta. Ouça, por exemplo, o que diz a Bíblia lá em 2 Coríntios 11:14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás tem esse poder. Saul morreu por causa da sua desobediência a Deus. 1 Crônicas 10, 13 e 14 está escrito: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Outro caso em que os mortos apareceram vivos na Bíblia foi durante a transfiguração. Lembra dessa passagem? Mas vamos conferir se era um fantasma ou não. Vamos observar. Jesus tinha subido a um monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá, Jesus foi transfigurado e o seu rosto brilhou como o sol. E apareceram Moisés e Elias. Elias não havia morrido, pois ele foi trasladado ao céu sem ver a morte. Agora já Moisés, sim, Moisés tinha morrido séculos antes. E ambos conversaram com Jesus. Esse fato está registrado lá no livro de Marcos, capítulo 9. O texto ele mostra a imortalidade da alma, mas não a mediunidade com os mortos, já que tal prática não ocorreu. Nenhuma mensagem veio do mundo do além. Ali nós observamos que não foram Moisés e Elias que vieram ao mundo físico, mas ao contrário. Foi Jesus que transfigurou-se, ou seja, ele, Jesus, foi ao mundo espiritual. Então nós podemos concluir que eles não eram fantasmas. Nenhuma mediunidade ocorreu. Mas, pastor, e os casos reais de contato com fantasmas que nós ouvimos por aí? O que significa isso? Meu querido, eu quero que você saiba que os fantasmas não existem. Mas há várias situações que podem explicar esses relatos de fantasmas. Em alguns casos, não passa de invenções. Existem muitas histórias inventadas só para assustar ou mesmo ganhar fama. Em outros casos, são engano e às vezes interpretamos errado aquilo que nós vemos.
Muitas vezes o medo ele pode fazer uma simples sombra parecer um ser de outro mundo. O medo faz isso. E também sem falarmos nos distúrbios mentais. Pessoas que usam drogas ou que possuem doenças mentais, que veem coisas que não existem. Então também podemos citar aqueles casos de demônios. Os demônios são enganadores e eles podem fingir serem fantasmas. Quero que você saiba que quem consulta os mortos ou se envolve em práticas ocultistas corre o perigo de ser enganado por demônios. E para concluir, eu quero lhe dizer que a Bíblia é clara em afirmar que os mortos não voltam ao mundo dos vivos. Saiba disso. Gostou do vídeo? Esclareceu? Não se esqueça de fazer 3 coisas. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome de Jesus.